Fala pessoal, muito boa noite e seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News, onde a gente recebe grandes nomes, do empreendedorismo, gestores, estrategistas, quem constrói o nosso Brasil todos os dias. E lembrando também que você pode acompanhar o BMC Talks ao vivo, todas as quintas-feiras aqui, e também na sua plataforma preferida, podcast, sempre vira um podcast, toda semana tem episódio novo, tá bom? Então hoje a gente está aqui um programa muito especial para a gente continuar falando sobre investimento, estratégia, alocação, Tem muita informação, além também de todo o cenário econômico e também todo o lado empreendedor. Hoje a gente vai receber aqui o time da Jauli, tá? A Jauli Asset, que é uma das maiores importantes gestoras de recursos aqui no Brasil, tá? E hoje a gente vai falar com um dos sócios investidores, um dos sócios da companhia, da Jauli, tá bom? Vamos ver se o Roberto já está por aí para a gente receber ele. Roberto Pinter, que é um dos sócios, também fundadores, da Jauli. Muito boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, Marco. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem melhor agora, com a sua presença aqui com a gente. Não sei se o microfone tá bom, cara. Tá me ouvindo direito? Tá ótimo. Tá perfeito. Estamos te ouvindo bem. Roberto, muito obrigado pela presença, pela participação. A gente sempre gosta aqui antes de começar a falar de estratégia, cenário, posição, recomendação, enfim, de política, economia. Antes a gente gosta de conhecer um pouco da história do empreendedor, também que constrói a Jauli. Como é que foi a história até chegar na construção da Jauli, que a gente conhece hoje? Então, qual que foi a sua carreira no mercado de capitais, no mercado financeiro? Como é que a decisão realmente de ser empreendedor, abrir uma companhia, ter funcionários, ter outros sócios, até chegar hoje? Contar um pouco da história tanto do Roberto como da própria Jauli que a gente conhece hoje, Muito bom, cara. Primeira coisa, agradeço o convite, Marco. Obrigado. Vamos lá. A Jauli é uma gestora que tem um track record já de 21 anos de track record. Então, como gestora, a gente começamos em 2006. Cara, na verdade, eu trabalho com o Zé Luiz, meu sócio aqui, desde 2003 a gente trabalha juntos. E em 2006 a gente montou a gestora como gestora profissional. E desde então a gente tem feito essa atividade sempre focada na gestão de renda variável brasileira. E é isso, cara. A gente, nesses 21 anos de histórico que a gente tem um retorno de algo em torno de próximo de 20% ao ano. Uhum. Muito bom. E só para falar um ponto, falar um pouquinho da história. Provavelmente você fala assim, 2006 a gente abre a gestora e tal. A gente teve um período muito bom ali, 2007, 2008. Aí vem a recessão, Como é que foi o momento? Você, cara, por que a gente... Eu estou colocando palavras aí, depois você me corrige, mas você deve ter pensado, por que a gente foi abrir a gestora agora, O que a gente faz? Vamos fechar a empresa? Ou vamos voltar para um escritório, para um banco? Enfim, como é que é passar por uma recessão, não só de 2020, mas principalmente de 2008, que foi uma recessão concentrada, originada no mercado financeiro, Como é que é passar por isso dentro de empreendedorismo, dentro de gestão de recursos, Sim, Até faltou um pouco complementar essa parte, Na verdade, tanto eu quanto o Zé Luiz, que é o meu sócio fundadores desde aquela época, a gente trabalha junto hoje há 18 anos, tanto eu quanto ele tivemos carreira no mercado financeiro antes. Eu e ele começou acho que em 98, comecei em 97, eu passei por algumas casas antes, desde fazendo research, como fazendo gestão. E ele também, ele trabalhou uns 7 anos no Bank Boston também antes, o falecido Bank Boston. E, cara, é exatamente isso, Quando decidimos, a gente começou com essa paixão pela renda variável, por análise de ações e por acaso, com seed money, Então, podemos dizer que até o ano de
de 2016, toda a nossa atividade era praticamente family and friends, né? O passivo do escritório, né? Os cotistas do escritório. Então, a partir de 2016 para frente, a gente, como mercado, né? Com o surgimento das plataformas, obviamente, para empresas como a gestora de recursos, né? Quando a gente abriu lá em 2006, acho que eram coisas de menos de 200 gestoras. Hoje, acho que o número foi um número muito maior. Mas sim, cara, sair de um banco que você tem toda a questão do salário no final do mês para depois você ter que passar por toda a oscilação de mercado, mas é sempre assim um ensinamento que a gente prega para os nossos cotistas, que é a visão de longo prazo, ações é investimento de longo prazo, não tem nada de curto prazo. E, cara, as crises, no final das contas, acabam abrindo oportunidades de investimento no longo prazo, né? Então, para a gente é muito bom, quer dizer, bom não é, né? A gente, com cotista, essa parte em busca de assimetrias de preços, essas crises abrem bastante assimetrias de preços para a gente conseguir achar oportunidades no mercado, né? Mas a gente sempre essa parte de conversa, através das nossas cartas, das conversas com os cotistas, a gente tenta passar que, no final das contas, que ações são investimentos de mais longo prazo e você que está comprado em boas empresas, no final das contas, vai ser recompensado por isso, né? Muito bom. Roberto, quando a gente fala de Joule já um pouquinho, só para explicar como é que é a filosofia de vocês, ou seja, como é que vocês selecionam ativos? A gente sabe que tem várias estratégias, várias metodologias, mas como é que é realmente a filosofia, né, de gestão de estratégia dentro da Joule? Essa é uma pergunta, mas se você quiser também voltar para o começo, sempre foi essa estratégia ou vocês foram mudando ao longo do tempo até chegar na atual gestão, né? Então, falar um pouquinho da história e como que é esse processo decisório, né, dentro da gestora. Cara, a gente tem uma filosofia, a gente tem uma estratégia 100% fundamentalista, ou seja, para o pessoal entender, a gente é focado no fundamento das empresas. Algumas características da Joule é que a gente gira muito pouco a carteira, então, assim, o prazo médio, Marco, das nossas posições hoje fica na casa de 5 anos, tá? Então, a gente faz investimento em 15 empresas hoje, que o prazo médio dela na nossa carteira já tem 5 anos. Obviamente, a gente tem empresa que investe há mais de 10 anos e eu tenho empresa que acabou de fazer IPO faz 2 meses. Desde sempre, a gente sempre foi fundamentalista. A gente pode dizer que até 2014, o foco principal das empresas que a gente comprava tinha o foco no desconto. Então, a principal característica de todas as empresas que a gente tinha era desconto. Hoje, o desconto ainda é importante, só que eu acho que hoje ele seria a segunda coisa mais importante das características das empresas que a gente compra. A principal hoje, a empresa tem que ter crescimento. Então, uma empresa possivelmente empresa que agrega valor ao seu enterprise value, né? São empresas que a gente considera que serão as grandes empresas, boas empresas e tal. Então, vou te dar um exemplo, assim, né? Em 2014, a gente fez um investimento tanto em CVC quanto em droga raia, que a gente carregou até 2019. Esses dois investimentos, a gente teve uma TIR de 40% nesse período. Então, assim, foi espetacular. Lembrando, então, assim, foi aí que a gente aprendeu a ter essa mudança de chave da troca do puro desconto para uma empresa de crescimento com algum desconto. Então, podemos dizer que, no mundo ideal, a gente procura a GARP, que é a empresa de crescimento com preço razoável. Estranhamente, o GARP é muito difícil de ser achado.
por algum milagre, alguma toda essa questão da volatilidade atual desses últimos 12 meses, podemos dizer que hoje quase 70%, 80% da nossa carteira é empresa de crescimento, que entrega muito crescimento e que está muito descontado, que não é a característica normal dessas empresas. Então, essas são as características de empresas que a gente compra hoje. Então, assim, até 2014, 15, a gente poderia ser o velho investor clássico, e é uma pena até o meu sócio, o Zé Luiz, que apareceu, teve um imprevisto que ele quer fazer essa entrevista, ele poderia discorrer horas aqui sobre a filosofia sim. Mas a partir de 2016, 17, a gente através do nosso, sempre agregando conhecimento, né, o tal do ever learning, né, a gente entendeu e fez essa mudança de chave. E hoje a gente se denomina, Marco, como evidence-based investor. Basicamente a mesma coisa, só que a gente continua sendo fundamentalista, só que a única diferença principal é esse detalhe do crescimento nas empresas que a gente investe. Tá ótimo. Não, vamos deixar já marcado aqui com o Zé um próximo encontro, um bate-papo. A gente pode até colocar todo mundo junto na mesma roda. Mas, Roberto, falando um pouquinho quando você falou Vou pegar aqui o exemplo, tá? Depois você me corrige se eu estiver errado, mas ali do período 2014 até 2019, pegar o caso da Raia, Drogasil, acho que todo mundo que estava no mercado naquele momento, 2014, 2015, 2016, 2017, todo analista falava que a Raia estava cara, né? A Raia tá cara e o papel não parava de subir, né? A pergunta é a seguinte, até quando saber o momento que um papel caro, né, ele vai parar de subir, né? Ou seja, qual que é a hora realmente de decidir vamos sair desse papel, ele já andou tudo. Porque quem saiu em 2014, 2015, provavelmente deixou 5 anos na mesa aí, né, de retorno da Raia. Quem saiu em 16, deixou 3 anos, enfim. Quando que é a hora para você falar, cara, realmente já chega aqui, já deu o retorno que eu estava esperando, né? Então, a gente tem uma tecnologia, um modus operandi proprietário, que a gente faz as nossas distribuições de riscos nos valuations, mas, assim, resumidamente, podemos dizer que a gente vê o tamanho do mercado, o tamanho do market share dela, se ainda tem espaço para esse crescimento ou não. Obviamente, o acompanhamento trimestral dessa entrega de crescimento é um negócio que a gente tem que ficar muito com o dedo no gatilho e acompanhar bem de perto esse acompanhamento trimestral, acompanhando esse crescimento esperado ou não. Mas sim, a gente ali em 2019, quando a gente considerou ali ela estava até próximo dos R$100, para a gente ali já tinha dado. Então, assim, a gente sempre respeita os valuations, e nesse momento a gente sai. Eu vou até te dar de um exemplo real. Em 2008, logo depois da crise, 2008, a gente chegou a comprar a Ezetec por volta de menos de R$1, coisa de 80 centavos. Nos nossos modelos, ela valia algo em torno de, sei lá, R$8 já. Então, tudo bem. Então, estava muito longe. Obviamente, passaram alguns trimestres, quando ela já estava chegando, sei lá, já estava 5, para a gente valia 12. Então, tudo bem. Então, continua investido normal, acreditando na empresa. Em algum momento, quando o preço da empresa passou o nosso modelo, a gente vendeu. Então, o modelo ali estava mostrando algo em torno de R$23. A gente encostou no 23, a gente vendeu. Cara, a gente vendeu e o papel foi até 32, mas sem dor da venda nenhuma. A gente respeita sempre os nossos processos de investimentos, os nossos modelos, e quando a gente acha que, a partir daquele momento, o crescimento seria algo, por exemplo, de um salto de fé, a gente sai, a gente parte para o próximo investimento. Então, quando... obviamente, acompanhando, é um negócio muito mais... tem muito mais coisa para ser
ser olhada, né? Não só o tamanho do mercado, os concorrentes e tal, mas basicamente é sempre respeitando os modelos, e quando entra as incertezas, a gente vende. No caso da CVC também, cara, a CVC, aqueles R$60 foi tipo, foi muito difícil. A gente também fez isso, às vezes acontece, por exemplo, o Marco, no caso das nossas distribuições de risco-retorno, né, como a gente trabalha aqui, é o caso da Prio. Em 2019, a gente comprou a Prio e, cara, a gente pagou R$10 em janeiro de 19, e em janeiro 20 ela estava valendo 50. Na nossa distribuição, ela poderia ir para 70, só que, cara, a chance de ir para 70 já estava muito menor. Teria que acontecer mais M&As. Só que a gente é o tipo de investidor que não compra M&A. A gente não... Então, assim, falando de novo características da Joule, a gente não é casa que opera eventos, a gente não é casa que faz trading, a gente não é casa que... Então, a gente realmente a gente está na empresa enquanto ela está abaixo do preço e tem potencial. Então, por exemplo, a Prio a gente vendeu a 50 e hoje está mais de 100. Mas o que poderia chegar naquele modelo antes, né? Obviamente teve mais uma porrada de M&A depois, mas naquele momento seria 70. Então, assim, era muito difícil. Se acontecesse, chegava em 70, né? Então, a gente respeita sempre esses limites de preço e a gente começa a vender. Antes disso, a gente já começa a diminuir posição também, quando vai chegando mais perto, né? Sim. O Roberto, só para fazer uma provocação aqui, falando um pouquinho da história da Joule, é uma provocação aqui, mas quando você falou assim, a gente tinha ali uma metodologia muito mais Value Invest de 2006, enfim... que o Value Invest é muito assim, comprar empresa com um múltiplo muito baixo, né? Muito descontado. Agora o inverso, parece que assim, a Joule foi ali pro Growth, que é justamente o inverso, são empresas que são negociadas a múltiplos muito altos, né? Me corrija se estiver errado, e segundo, como é que foi essa tomada de decisão assim, ao longo do tempo, né? Ou seja, estudo acadêmico, como é que foi essa filosofia sendo transformada ao longo do tempo, né? Então, cara, na verdade não é que a gente a gente não é investidor de growth puro. Então, por exemplo, pra gente tem que já ter retorno. Alguns casos de empresas que, algum momento vai ter retorno, a gente nunca comprou nada parecido com isso. Tá. A gente prefere empresas que já entregam hoje e que estão descontadas e tem crescimento. Por isso que eu te disse, é meio que um negócio fala, cara, mas existe isso? Então, assim, entre uma empresa de desconto e uma que só cresce, que não entrega, a gente prefere a de desconto. Mas entre uma que esteja mais descontada e uma menos descontada que cresce, eu prefiro a menos descontada que cresce do que a mais descontada que não cresce. Sim. Cara, assim, eu aqui na estrutura, na Joule, a gente somos em 10 pessoas, 6 diretamente ligados à gestão, são 4 analistas, o Zé, que é o chefe é o nosso estrategista-chefe, e eu cuido mais da parte de portfólio, né? A parte mais do dia a dia aí, que é o que, no final das contas, é o que menos faz, já que é um fundo que não opera, né? A gente não gira nem 50% do patrimônio ao ano, né? Então é muito pouco mesmo que a gente, o fundo não faz timing nenhum, né? Na verdade, o Zé Luiz é o nosso especialista de filosófico, estatístico, matemático, financeiro, contador. É o cara, é o Ronaldinho do time. Ele tem um conhecimento absurdo de todos os casos de finanças. Eu acredito que seja um dos caras mais estudiosos aí que existem, né? Então, assim, tudo que a gente faz obviamente, a gente toma as decisões conjuntas, mas a parte acadêmica dele é muito forte, assim, é muito forte. E o time da Joule hoje das 10 pessoas, 5 são sócios, né?
Então, a gente tem um pessoal bastante forte academicamente aqui, o time é bem forte. A gente tem, desses 10 que estão com a gente hoje, 2 são cientistas de dados, tem nego do ITA aí com nota, formado no ITA com média final 9,5, tem até cientista de foguete aí no time, cara. E com essa galera boa, né, a gente conseguiu evoluir bastante nessa parte de o uso da tecnologia para ajudar na análise das empresas, né? Então, por exemplo, até um tempo atrás, a gente conseguiria acompanhar algo em torno de umas 30, 40 empresas. Hoje a gente passa de 70 empresas, mesmo com o time enxuto que a gente tem. Então, eu acho que nessa questão da tecnologia, a gente fez muito certo de trazer esse tipo de conhecimento de algumas pessoas para ajudar nessa melhor performance da análise de empresas também. Uhum. Maravilha. Eu ia fazer um comentário aqui, mas talvez possa soar como pejorativo aqui, então vou me conter aqui, Roberto. Mas a gente gosta de brincar, pelo menos, na verdade, assim, é uma leitura que eu concordo 100%. A minha leitura é a seguinte, eu acho que a Jaule pode ser uma daquelas companhias, não que seja odiada, mas assim, não seja muito querida pelas corretoras, né? Já que vocês giram tão pouco, né, o portfólio, que eu concordo, né, no sentido assim, que acho que está muito mais na locação do que no market time, né? Quem quer acertar ali o dia certo, pô, não, vamos esperar o dia 7 de setembro que vai ter volatilidade, vou comprar mais barato. O resultado, até tem muitos papers nessa linha que o resultado não vem, né, do market time, né? Não vem do tentar acertar, né, o dia certo, né? Cara, eu conheço muita gente que sabe, simplesmente não é nossa especialidade, cara. Toda vez que eu tentei fazer qualquer time na vida, a gente se deu mal. De verdade mesmo, o que eu costumo dizer para todo mundo é que o preço das coisas a gente não sabe quando. Então, tem gente até que fala, putz, cara, mas vai demorar quantos anos? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia, pode subir semana que vem ou daqui a, daqui a alguns anos, eu não tenho a menor ideia, né? A realidade é essa. Então, assim, tem muita gente que fala também, né? Fala, putz, mas e a parte de volatilidade, né? Porque se você tem... A gente não opera derivativos, a gente não opera... a gente não alavanca o fundo é um long only clássico, e a gente está sempre 100% comprado, né? A gente não tenta falar, putz, a bolsa vai cair, vou fazer caixa, ou... A gente é sempre um bolso muito claro, assim, pro cotista, né? A gente é um fundo sempre 100% comprado e a gente, cara, é um stock picker mesmo. A gente considera que a nossa cesta de empresas são as melhores empresas que a gente poderia escolher na bolsa, né? Na bolsa como um todo. E, cara, e é isso. Então, assim, é até muito louco, né? Porque a gente até escreveu uma carta semana passada que essa parte, semana passada, desde o dia 20 de julho, mais ou menos, então, a gente, mais ou menos um mês e meio, a gente vê alguns papéis específicos e tal, mas o próprio fundo underperformou muito a bolsa nesse período. Eu sei que o programa vai ficar gravado e tal, mas é só... E ao contrário, e esse momento de underperformance, Marco, calhou com o momento de resultados, né? Como vocês também acompanham o mercado aí na BMC pra caramba, eu vi vocês ficam comentando o mercado, conversando com todos os participantes e tal. Cara, a gente, assim, das nossas 15 empresas que a gente tem no nosso portfólio, 12 empresas nesses últimos resultados, que acabou há 2 semanas atrás, soltaram os melhores resultados da história delas. E mesmo assim, algumas empresas com baita resultado caindo. E daí entra nessa questão, né? Você fala assim, putz, mas vocês não giram a carteira, não faz timing, mas, putz,
Daí você está nesse negócio fundamentalista aí que você fica falando e vê o resultado da empresa soltando um baita resultado e a empresa caindo 30%, 40% no mês que soltou o resultado. E, aliás, depois que soltou o resultado. E daí o que a gente pode falar? Cara, no final das contas, as crises que ninguém sabe os tamanhos, quando que vem, quando que vai, o que a gente sabe é que as boas empresas sobrevivem e vão dar bastante frutos no futuro. E é assim que a gente considera. Uhum. Muito bom. No longo prazo. Com certeza. Não, eu partilho 100% da mesma opinião, concordo 100%. Mas, Roberto, só para fazer uma curiosidade aqui, mudar um pouco de assunto. Você falou que o tempo médio, a permanência média é em torno aí de 5 anos. Qual que é o papel mais longevo aí que vocês têm por mais tempo, ou desde a origem, que não venderam, enfim, só curiosidade aqui, alguns papéis que estão há mais tempo. Cara, a gente hoje, a gente tem Guararapes desde 2008, então 13 anos, e Vale desde antes, né? Só que a Vale eu vou dar uma roubada, né? Porque a Vale a gente tinha bem menos, a gente tinha bastante, daí a gente diminuiu, e daí em 2015, ali quando a Vale bateu R$6 ali, quando o pessoal achava que o minério de ferro vinha para 10, né? Que era impossível, mas tudo bem. O pessoal fala qualquer coisa, né? Cara, a gente fez uma oposição boa. Então, assim, a Vale com certeza é mais longa que a Guararapes, mas é que a gente tinha sobrado, sei lá, uma posição menor e a gente aumentou de novo depois em 2015. E, obviamente, agora a gente foi diminuindo mais próximo depois da pandemia, né? Bem depois, agora sim. Mas eu acho que hoje da carteira, por acaso, é a Guararapes e, por acaso, eu acho que também é uma das principais posições. Uhum. Tá bom. E o inverso, né? Não sei se você lembra, você recorda, mas qual foi a ação, a empresa mais rápida do portfólio? Né? Que você entrou, você fala, passou 15 dias, mudou tudo, eles falam, melhor a gente sair, zerar, não era isso, enfim. Teve algum caso assim ou não? Não, 15 dias não, cara. Eu acho que a April foi muito rápida. A April foi rápida, que foi 12 meses, mas foi tipo, putz, ela precificou muito rápido e a gente vendeu mesmo. Que eu me lembre, assim, mais curtas. Porque, Marco, tudo que... quando a gente vai comprar algum negócio, cara, não tô falando, é infalível, não. Mas a gente se dedica muito à análise dos detalhes e, putz, então, assim, uma mudança estrutural assim tão rápida é difícil de acontecer. No mínimo, alguns trimestres de alguma mudança tipo estrutural. Vou te dar o exemplo. A gente teve bastante Usiminas lá atrás, né? Desde sempre. E em 2011, a Usiminas já tinha caído coisa de R$40, R$50, já estava próximo Acho que estamos travando um pouco, Roberto. Vamos ver se a gente consegue recuperar a conexão. Roberto, está me ouvindo? Acho que estamos recuperando aqui, Roberto. Opa, tô sim. Consegue aqui. Estamos ouvindo. Você estava falando da Usiminas, enfim. Isso, daí a Usiminas em 2011, ela perdeu muita competitividade em relação ao aço importado, né? E cara, a gente, ali naquele momento, a gente zerou a posição, mesmo ela ter vindo caindo de 50 para casa dos 20, mas foi uma questão estrutural, né? Ela não conseguia mais competir com aço importado naquele momento, e a partir daquele momento a gente estopou essa posição, mas obviamente tiveram algumas outras empresas assim, mas essa foi uma vez que a gente zerou a posição de uma vez, até a gente nunca tinha feito isso e alguns anos depois ela chegou até 80 centavos e foi muito bom no final das contas. Muito bom. Ô, Roberto,
Você, assim, me parece ter uma visão muito bottom-up. Depois você me corrija se estiver errado na visão. Mas, por exemplo, vocês também fazem algum rebalanceamento em termos de peso, de setores, olhando um pouco para o top-down, também para o macro, ou não? Cara, não. A gente olha ativo por ativo, empresa por empresa. É realmente a visão de sócio mesmo em cada empresa. Obviamente, a gente tem alguns parâmetros de não passar 20% num único ativo, mas o rebalanceamento que a gente faz é sempre naquela estrutura que eu te falei do risco-retorno, de quando vai diminuindo a parte de retorno e vai aumentando o risco, você vai diminuindo a posição. É mais ou menos assim que a gente faz. Tá ótimo. E falando de posições hoje, com essa relação risco-retorno, você acha que a Guararapes é um dos cases que dentro do portfólio que apresenta melhor essa relação ainda? E aí, segunda pergunta que eu já faço, se for Guararapes, né, por que o mercado nunca pagou, na minha visão, né, nunca pagou realmente um prêmio para a Guararapes, né? Quando que você acha que deve fechar os múltiplos, enfim, o que deve fazer, né? Porque para quem conhece o Guararapes, realmente conhece a qualidade do ativo e o eu não, desconto, assim... né? Ixi. Estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que eu tinha caído, mas tudo bem. Cara, Guararapes é uma das maiores posições, ela é um caso hoje contrário, né? Se a gente for pensar o que a galera do top-down está olhando, o que a top-down, a galera que olha macro, né? Inflação em alta, PIB para baixo, tempestade perfeita para uma varejista que depende de PIB. Cara, assim, só para ilustrar um pouco essa história, quando a gente comprou essa empresa, ela tinha algo em torno de 70, 80 lojas. Hoje ela tem 360 lojas e nunca pediu um centavo do acionista para montar essas lojas. Então, assim, com o próprio ganho dela, ela vai abrindo as lojas e vai crescendo, né? Então, essa é a característica principal, assim, desse negócio. Cara... Ela tá partindo para nessa evolução tecnológica. Alguns meses atrás, ela lançou o banco digital dela, ela lançou o marketplace dela, e assim, tudo isso é um plus para a gente. A gente considera tudo isso que é startup dela, cara, startup mais ou menos, né? Porque a financeira dela já traz bastante retorno, já traz bastante dinheiro há muito tempo, né? Mais de 10 anos já. Mas a gente não considera esse crescimento, por exemplo, quando a gente vai fazer a precificação dela. O que a gente considera, por exemplo, é a venda de roupas dela e que tem vindo muito bom. Se a gente for voltar lá para o começo do ano passado, antes do Covid, as vendas dela do quarto tri de 19, cara, vieram muito bons, batendo aí o tal do same store sale, né? Para quem não sabe, é a venda sobre as mesmas lojas, né? Serem as lojas que já tinham um ano, o crescimento das lojas existentes, cara, foi uma das melhores do setor. Então, assim, eu acho que ela estava vindo nesse fechamento de gap contra outras empresas que você estava comentando. E a questão, eu acho que uma das questões principais, Marco, dessa defasagem dela é a questão da liquidez das ações dela, né? Se você comparar, obviamente, com a Renner negocia mais de 10 vezes a quantidade dela. Então, mas eu acho que a liquidez não deveria ser tão forte, um fator tão decisivo assim para a outra empresa ser negociada com um múltiplo tão maior assim, né? Mas o principal é a liquidez. Maravilha. Só para a gente terminar aqui, Roberto, eu sempre falo que um bate-papo bom passa muito rápido, mas algumas perguntinhas aqui finais. Necessariamente, por ter a maior posição em Guararapes hoje, você falou que pode ser que tem a melhor risco-retorno, mas é aquela que você acha que tem maior desconto, né, dentro daquele conceito que você falou lá de growth, né, de entrega com
de descontos com crescimento. Essa é a visão de vocês em relação a essa característica? Não sei se o Roberto está ouvindo a gente, se a gente perdeu o Roberto. Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo ou não? Estou ouvindo, só acho que estamos sem imagem, que pedir para o pessoal aqui da produção ver a sua imagem, se a gente consegue recuperar, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar a imagem, mas a gente está te ouvindo. E lembrando, pessoal, enquanto isso, eu vou deixar aqui, ó, o site, né, oficial da Joule, né? Todo mundo sabe que é escrito como um OU, né? jouleinvest.com.br, tá bom? Então é jouleinvest.com.br, conhecida como Joule, né? A pronúncia correta aqui é Joule Invest. A gente vai tentar aqui restabelecer, mas como eu tinha falado também para o Roberto, a gente está chegando nos nossos 5 minutinhos finais e qualquer coisa também a gente marca, né? A gente marca também um bate-papo com o sócio também fundador, o José, que é responsável também pela gestão também, né? Pela estratégia. Então, de novo, pessoal, qualquer dúvida sobre onde marca, onde está disponível, quero conhecer mais a casa, né? O histórico, os sócios, né? Todos os detalhes, as cartas, né? Aonde que eu encontro? Joule, né? jouleinvest.com.br. Inclusive lá tem o contato do time de relações com investidores. Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar a imagem aqui, a conexão com o Roberto Pinter, que é um dos sócios fundadores da Joule, tá bom? jouleinvest.com.br, uma das maiores gestoras do país. Pessoal, infelizmente a gente não conseguiu aqui restabelecer a conexão, a imagem com o Roberto, mas vamos já deixar o convite para a gente também continuar, né? Atualizar também a todos, bater esse papo aqui. Muito bom, né? Esse bate-papo muito enriquecedor sobre estratégia de investimentos em ações. Tá bom. E aí a gente vai ter daqui a pouquinho, né, para quem está aqui ao vivo, o BMC Deal, tá bom? Fiquem na sequência com a nossa programação. E lembrando, nosso BMC Talks, então vou deixar aqui já o convite, tanto para o José como o Roberto também, que a gente estava conversando da Joule, para a gente marcar um outro bate-papo com todo o time da Joule, tá bom? Então tenham todos uma ótima noite. Lembrando, BMC Talks toda quinta-feira às 18 horas. Mandem sugestões de novos empreendedores, empresários, né? Histórias bacanas aqui para a gente conversar, mas sempre principalmente com foco em estratégia, alocação, né? Investimentos, de uma forma das pessoas que estão construindo esse nosso país, tá? Toda quinta-feira às 18 horas. E lembrando também, você pode acompanhar sempre na sua plataforma de podcast preferida. Toda semana tem um programa novo, tá bom? BMC Talks você pode escutar quantas vezes, em qualquer lugar. Também divulga e ajuda a divulgar o nosso BMC Talks, tá bom? Então, um grande abraço para todo o time da Joule, né? Um grande abraço para o Roberto Pinter, que esteve aqui, e também para o José, o outro sócio fundador aqui também, já deixar marcado um encontro para a gente conversar com eles, tá bom? Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê aqui no nosso BMC Talks na semana que vem, quinta-feira, normalmente, tá bom, pessoal? Toda quinta-feira, anota na agenda aí, 18 horas, ao vivo. Depois você pode assistir tanto pelo bmcnews.com.br, pelo YouTube ou também pelo podcast preferido, tá bom? Então, uma ótima noite, a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau!